Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Portanto, pedíamos a quem está a assistir para ir a menti.com. Não precisam de ter a aplicação, basta fazer www.menti.com no browser do computador ou no vosso telemóvel e depois colocar o código 7777 2028. Eu acho que ainda ninguém, já 8 responderam. Sete. Olha, ok. Estão a aparecer. Margarida está sem som. As questões que tem aqui, portanto, em menti.com, www ou na aplicação 7777 2028. Já temos aqui algumas respostas, 24 que têm horta, portanto, parece que a maioria já tem alguma experiência. Já vamos em 30. Olá, boa tarde. Vamos aguardar mais um bocadinho. Portanto, pedi a quem entrou agora para responder ao questionário que está no ecrã, portanto, indo a www.menti.com e depois com o código 7777 2028. Já temos quase metade das pessoas a responder, temos aqui 100 e tal participantes, já temos 60 respostas, continuam a ganhar as hortas, portanto aqui pessoas com hortas, possivelmente que vêm com dúvidas específicas. Só mais um pouco e vamos passar já à próxima questão. Portanto, já ficamos com a ideia que a maior parte terão hortas e haverá aqui também alguns que querem ter. Que dificuldades é que tem, que dúvidas quer esclarecer? Que questão é que estava aqui que o engenheiro Nelson, que vai conduzir esta sessão, pudesse também esclarecer durante a apresentação, eventualmente, ou depois, se quiserem ir partilhando aqui algumas dúvidas, ficamos com uma ideia do que é que os preocupa mais. Portanto, para quem entrou agora, pode na mesma responder, que é ir a menti.com, depois colocar o código. Então, como é que é? Ora bem, dúvidas são como criar uma horta, a quem pedir ajuda para iniciar a preparação do terreno e cavar, quais os passos essenciais para o sucesso, que cuidados a ter com cada planta, pragas e soluções, qual a melhor altura para plantar, que culturas adequadas, como fazer hidroponia, como criar uma horta, primeiros passos, resolver pragas, que espécies cultivar em que altura do ano, a escola não tem solo, como fazer em vasos, preparar o solo, cuidados, boas práticas para o melhor resultado, pragas novamente, plantar algumas plantas, preparar o solo, combate de pragas. Pronto, eu acho que já há aqui uma visão das principais preocupações e então dar início à nossa sessão, que é precisamente como construir uma horta biológica com sucesso. É uma sessão que, portanto, é feita em parceria com a Agrobio e é por essa razão que temos aqui o engenheiro Nelson de Silva, que é engenheiro agrónomo, natural de Mafra. No seu percurso académico frequentou a agropecuária e engenharia agrícola pela Universidade de Évora e na sua vida profissional tem colaborado com a Agrobio desde 2003, quer no apoio técnico, quer na formação. Também tem uma empresa familiar e também produz plantas hortícolas em modo de produção biológico. Creio que está apresentado, agora é consigo, engenheiro. Ora, muito boa tarde a todos e obrigado Boa em nome tarde. da Agrobio pela oportunidade que nos estão a dar para poder falar um bocadinho sobre hortas e, neste caso, hortas biológicas e já agora falar um bocadinho também de agricultura biológica e também para poder-vos ir ao encontro das vossas dúvidas e das vossas questões, não é? Portanto, faz todo o sentido as questões que colocaram
é perfeitamente natural essa situação. O que eu vou sugerir é, eu vou abordar o tema que tenho aqui já estabelecido e depois já percebi aqui algumas das questões e vou fazer ênfase nisso ao longo da apresentação, mas depois no final da sessão também faremos aí um espaço para esclarecer dúvidas, está bem? Então, por isto, partilhar. Vamos deixar aqui. Ok. Penso que devem conseguir ver bem assim. Sim, está ótimo, sim. Pronto, então vamos abordar os temas. Que temas é que eu pus para isto aqui basicamente em 5 pontos: a agricultura biológica, a implantação da horta, a fertilização, a proteção fitossanitária, portanto, os tais cuidados a ter com as pragas e com as doenças, e por fim, aquilo que é de manutenção. Como não podia deixar de ser, tinha que falar sobre a agricultura biológica, não é? Já que estamos a falar de hortas biológicas. Portanto, a agricultura biológica surgiu precisamente por causa dos problemas que começaram a acontecer há cerca de um século. Nessa altura, mais problemas com os tais adubos químicos de síntese. E, entretanto, as coisas pioraram, depois com os pesticidas de síntese, e daí a importância da agricultura biológica ter surgido para alertar para essas situações. E, portanto, como é que funciona a agricultura biológica? No fundo, é um modo de produção que visa respeitar, lá está, a natureza e também o nosso ecossistema e conseguir produzir e produzir hoje, amanhã e daqui a 1000 anos. Ou seja, usarmos o que já faz parte do sistema, não é? E conseguirmos produzir de uma forma mais próxima com a natureza. Como é que nós o fazemos? Portanto, fazemos utilizando métodos preventivos e culturais, tais como rotações, adubações verdes, compostagem, concessiações, instalação de sebes, mas nunca esquecendo aqui a base que é o sol. Portanto, eu já vi uma questão que era a hidroponia e estava-me a lembrar disso. Porquê é que a hidroponia não se fala em agricultura biológica? Precisamente porque na agricultura biológica a base é o solo. E melhorarmos o solo, alimentarmos o solo. A hidroponia exclui completamente o solo. Daí que não está abrangido pela agricultura biológica. E isso, no fundo, acaba por ser mais técnico, muito específico, mais difícil também de controlar, mas nada tem a ver com a natureza, não é? Portanto, há que ver essa distinção. Portanto, a agricultura biológica é um sistema de produção agrícola, vegetal e animal, portanto, junta aqui as duas componentes. É possível produzir a componente vegetal sem animal, mas não é possível produzir animal sem a vegetal. Porquê? Porque os animais obrigatoriamente vão ter que ter alimentos, não é? Promove a fertilidade dos solos, o bem-estar animal, o equilíbrio ambiental e a biodiversidade. Estes são aspectos fundamentais neste modo de produção. Não utiliza os pesticidas de síntese nem os fertilizantes de síntese e privilegia a utilização dos recursos locais. Portanto, de certa forma, isto também é o que vocês também procuram com a horta. Quando fazem a horta, tentar usar o máximo possível com o que existe na própria escola ou na região. Produz alimentos de qualidade superior, isentos de resíduos de pesticidas de síntese, e esse é outro aspecto extremamente importante. Isto, em termos de agricultura biológica, o que é que se passou? Portanto, como vos disse, há um século atrás começaram os problemas e começou a haver os primeiros movimentos para a agricultura biológica, que se depois traduziram em legislação no final do século passado, a nível europeu. Ou seja, atualmente a agricultura biológica é regulamentada e existe um regulamento europeu, no qual nós também estamos abrangidos, e que identifica os produtos produzidos segundo este modo de produção com este logo. Portanto, atualmente, qualquer pessoa que queira adquirir produtos de agricultura biológica no mercado tem que procurar este símbolo. O símbolo pode aparecer a cores, como pode aparecer a preto e branco. Portanto, isto é de facto importante mesmo transmitir para os alunos, portanto, para eles perceberem e também levarem essa mensagem aos pais. Isto porque não há dúvida nenhuma que, ao consumirmos produtos de agricultura biológica, não estamos só a cuidar da nossa saúde, mas estamos também a cuidar da saúde do ambiente. Portanto, é importante nós tratarmos disso se quisermos ter, como se costuma dizer, um planeta no futuro, porque não há planeta B, não é? Portanto, isso é fundamental.
O regulamento atual é este, o 2018/848, que depois tem outros associados para poder ir aos pormenores, por assim dizer. Mas, basicamente, era importante não deixar passar esta mensagem de que é fácil de identificar os produtos da agricultura biológica pela procura do SIMA. Claro que isto exige certificação por trás. No vosso caso, as vossas hortas, sendo vocês os próprios a produzir e para vocês, claro que não faz sentido ter certificação, não é? Então, falando agora em termos dos aspectos importantíssimos, não há dúvida nenhuma que é preciso planear a horta, não é? Para que isto funcione bem, porque há coisas que são básicas e que nós nunca nos poderemos esquecer. Uma delas é a exposição solar. Sem luz não é possível produzir biomassa, não é? Não quer queiramos, quer não, as plantas são biomassa. E, portanto, é necessário ter uma boa exposição. Nas nossas condições, a nível do nosso país, é óbvio que é virados a sul, portanto, estando expostos a sul, estaremos a aproveitar o máximo de exposição solar possível. Outro aspecto importante é que seja abrigado do vento. O vento, principalmente na maior parte do nosso país, é de noroeste. E, portanto, e o vento acaba por ser um fator nefasto ao desenvolvimento das plantas. Portanto, as plantas sofrem imenso com a presença do vento, a importância de estar abrigado. Outro aspecto, ser bem drenado. Sabemos que a água é importante, mas o excesso de água causa-nos problemas graves. Muitas vezes nós podemos fazer tudo bem feito, mas não havendo drenagem, portanto, não funciona. Aliás, estamos a sofrer agora um bocadinho no nosso país com essa situação, porque está tudo encharcado. Portanto, é óbvio que não havendo saída de água, não vamos conseguir que as coisas produzam, não é? Na horta, nós podemos trabalhar nesse sentido de fazer drenagem para que não haja este problema. Como é óbvio, é preciso regar, é preciso fazer chegar a água, portanto, dá-nos jeito de ter um ponto de água próximo da horta. E que eu não podia deixar de ser a nossa base, que é o solo, não é? O solo convém ser fértil, se bem que vamos falar como é que podemos melhorá-lo, porque esse é um dos grandes aspectos da agricultura biológica e, neste caso, também da horta, como é óbvio, que é melhorarmos a fertilidade dos nossos solos. Portanto, abrigado do vento. Podemos começar logo aqui e criarmos o abrigo, não é? E ao criarmos o abrigo, não vamos criar um abrigo qualquer. Portanto, e isto é um aspecto interessante. Portanto, estas várias temáticas encaixam depois umas nas outras. Porque se eu escolher só apenas uma espécie para criar abrigo, que é o que normalmente pensamos, não é? Vamos fazer uma sebe só aqui de uma espécie. É muito pobre do ponto de vista da biodiversidade. E como vos tinha falado, biodiversidade é um dos aspectos importantes a ter em conta na horta biológica. Precisamente porque isso vai trazer benefícios depois a outros níveis, nomeadamente à fauna que lá vai existir e que vai abrigar-se também dentro dessa dita sebe e que nos vai ser útil depois para problemas sanitários. Estão a perceber? Portanto, aqui já começa a situação. Trouxe-vos aqui alguns exemplos de espécies que até não são de grande porte, mas que são importantes para fazer o abrigo e que também trazem vantagens, nomeadamente para trazer auxiliares, para trazer abelhas, para trazer polinizadores, que é fundamental. Espécies que são de baixo porte e ao mesmo tempo também são de vegetação permanente. Esse é outro aspecto, porque a horta nós temos lá o ano inteiro. Podemos ter lá o ano inteiro, não é? E então, nesse caso, faz sentido que o abrigo também esteja presente o ano inteiro. Que há espécies que são de folha caduca e essas espécies deixam de abrigar no inverno e que já nos dificultaria, então, ou nos trazia problemas, porque já não abrigaria aquilo que nós precisaríamos, não é? Portanto, aqui trouxe-vos o exemplo do alecrim, da alfazema, da sálvia, do loendro, são espécies que nós conseguimos ter a proteger e que trazem benefícios também do ponto de vista de auxiliares. O que é importante aqui na Chef, só para ficarem com uma ideia? É tentarmos conjugar espécies que tenham florações intercalares. Quer isto dizer o quê? Para termos floração contínua ao longo do tempo, porque isso vai servir também de alimento para uma série de insetos que nos são úteis, não é? Portanto, mais outros exemplos aqui que podemos ter, nomeadamente a estevinha, nomeadamente a mura. Então,
Que tipo de horta é que eu devo implementar? Isso depois é outras questões. Portanto, disponibilidade do espaço. Já percebi que há professores que não vão ter espaço na escola e vão ter que utilizar vasos, também é possível, como é óbvio. Disponibilidade de tempo para depois poder dedicar à horta. A população-alvo também é outro aspecto importante, ou seja, qual é que se são crianças, já são jovens, portanto, quem é que vai manusear a horta. O tipo de solo, ou seja, se vamos ter um solo mais fértil, menos fértil, depois vamos ver aqui a questão da textura, e como não devia deixar de ser a exposição solar. Portanto, o ideal é aquela que vos falei, portanto, estamos virados a sul, mas nem sempre isso é possível e, portanto, se não for, vai nos limitar, como é óbvio, depois do desenvolvimento da horta. Bom, em termos de disponibilidade física, vai depender então do espaço que temos, e pode ser em canteiros, pode ser em floreiras, e até pode ser em vasos ou outros recipientes, não é? Porque aqui também podemos usar aqui a reciclagem, para tentar usar outro tipo de recipientes que nos possam também ser úteis para a horta. Portanto, como podem ver, pois aqui é uma questão de imaginação, de conseguirmos aproveitar o máximo possível o espaço que temos e depois os equipamentos que temos. É possível fazer hortas em pequenos espaços, como em espaços maiores. Claro que não nos podemos esquecer que aqui é fundamental termos sempre essa ideia de que, em função do espaço e do volume de solo que eu tenho para ser explorado, e então isso vai-me limitar também aquilo que eu consigo cultivar. Portanto, tenho sempre essa noção presente. Eu não posso querer ter uma planta de grande porte a crescer num vaso pequenino, não é? Ou numa floreira pequenina. Portanto, há que ter esta atenção para que a coisa não corra mal. Portanto, para termos sucesso é preciso também sermos proporcionais em termos daquilo que nós escolhemos. Portanto, é possível até aproveitar, como podem ver aqui, garrafas, não é? Agora, também vos digo que aqui neste exemplo também aproveito para chamar a atenção, tenho aqui tomateiros. Estes tomateiros não deviam ser colocados aqui, precisamente porquê? Porque um tomateiro é uma planta que, quem já viu crescer, é uma planta que, mesmo aquelas que são de porte baixo, pode crescer facilmente cerca de 60 ou 70 centímetros para cada lado portanto, pode crescer também em altura e, portanto, significa que não tem ali espaço para crescer. Aqui nestas coisas pequeninas, nós temos que pensar em coisas que também cresçam muito pouco, tipo salsa, coentros, uma alface, é possível. Portanto, são coisas de pequena dimensão e que conseguem crescer nestes pequenos recipientes, não é? Quando nós temos canteiros, pronto, a conversa aí já é outra, e depois também tem a ver com o espaço que temos para podermos desenvolver as nossas culturas. Portanto, o ideal seria 4 canteiros, porque para podermos até fazer a rotação, já vou falar um bocadinho do que é a rotação, comprimento entre 3 a 4 metros, largura entre 0,6 a 1 metro. Portanto, porque é que eu digo que a largura aqui é variável? Porque vai depender da vossa população-alvo. Portanto, a vossa população-alvo, se são crianças, elas vão ter dificuldade em conseguir chegar ao meio do canteiro. E, portanto, tem que sempre pensar assim: a vossa população-alvo tem que conseguir trabalhar todo o canteiro. Portanto, tem que conseguir, fora do canteiro, sem pisar o solo, conseguir chegar ao meio. E então isso é que vai determinar qual é que é a largura que vocês vão deixar depois para formar os vossos canteiros. Orientação, como já tínhamos visto, norte-sul, para podermos aproveitar a maior exposição solar, abrigar dos ventos e boa drenagem. Como é que nós podemos fazer uma boa drenagem? Então, um dos aspectos é elevar o canteiro. Não é por acaso que vocês veem, mesmo aqui na foto, que o canteiro está mais elevado. Portanto, isto é uma razão de ser. Uma das razões, ou a razão principal, é nós podermos drenar. O que é que isto quer dizer? Nós sabemos que a água desloca-se sempre para a cota mais baixa, não é? E, portanto, nós tendo o nosso solo sobrelevado, quer dizer que o excesso de água vai depois sair e, portanto, vai permitir que as plantas possam crescer. Bom, relativamente ao sol, o desejável era termos um solo evoluído, como aqui aparece na figura, não é? Em que nós vamos encontrar precisamente a camada mais superficial, rica em matéria orgânica, e até com uma cor escura, não é? Portanto, dá-nos sempre uma ideia em termos de teor de matéria orgânica que o solo tem,
pela cor que ele tem. Isto era o ideal, mas sabemos que não é bem assim. Portanto, a maior parte dos nossos solos até têm valores baixos. Portanto, há aqui uma necessidade de irmos melhorar, portanto, o nosso solo. Aqui está uma atividade interessante para se fazer com os vossos alunos, que é precisamente perceber que tipo de solo é que têm, que é ao nível da textura. O que é que isto quer dizer? Portanto, os solos não são todos iguais, como sabem, e uma das, digamos assim, dos aspectos a ter em conta é a textura. O que é a textura? No fundo, é o tamanho das partículas que constituem o solo. Portanto, partículas maiores ou partículas menores. Se eu tiver partículas maiores, tenho areia. Se eu tiver partículas menores, que nós chamamos a textura até argilosa, a textura fina, tenho as partículas pequenas, finas. O que é que isto quer dizer? Dá características completamente diferentes à forma de como nós conseguimos trabalhar o solo, à forma como é que nós regamos, à forma como as plantas também conseguem crescer. Então é um exercício prático que podem fazer com eles, que é precisamente o que está aqui espelhado. Se eu conseguir fazer uma bola e depois se eu conseguir fazer essa bola, mas lisa, polida, é uma situação. E aqui aparece que tipo de terra eu tenho. Se eu conseguir avançar para o passo seguinte, portanto, consigo fazer um cilindro, então quer dizer que o Sol tem determinadas características, e se eu conseguir ainda, pegando nesse cilindro, fazer um anel, então ainda tenho outra situação. Portanto, a terra argilosa define-se precisamente quando eu consigo fazer esse dito anel. Se eu não conseguir lá chegar, portanto, quer dizer que eu não vou ter uma terra argilosa, vou ter uma terra arenosa ou aqui pelo meio, não é? Portanto, significa que eu estou aqui a chamar a atenção para as extremidades, mas a maior parte dos solos ficam aqui entre a terra arenosa e a terra argilosa, não é? Portanto, e isso tem implicações do ponto de vista prático. Porquê? Um solo arenoso, se pensarmos na areia da praia, tem uma porosidade e uma permeabilidade elevada, o que significa que eu tenho que, com regularidade, ter que regar e ter que fertilizar com mais frequência. Porquê? Se por um lado a porosidade é boa, porque permite que as raízes possam crescer sem grandes problemas, e a água até consegue drenar, mas por outro lado também se perde, não é? E então se perde, há necessidade de repor, digamos assim, tanto a água como os nutrientes. O solo argiloso já se caracteriza por ter porosidades e permeabilidades baixas, o que significa o quê? Que a água já tem mais dificuldade em circular, ou seja, fica lá, mais difícil de drenar. Daí que, obrigatoriamente, se eu tiver um solo argiloso, eu tenho que fazer canteiros elevados, obrigatoriamente. Nos arenosos, eu poderia dizer que posso não fazer os ditos canteiros elevados, mas vai depender de como é que se passa na envolvência. Porque às vezes, mesmo com solos arenosos, se toda a zona tiver numa zona em que o lençol freático possa subir, em que a água possa subir quase à superfície, também num solo arenoso eu vou ter que fazer sobrelevar. Neste caso, a vantagem do solo argiloso é que é mais fértil. Se repararmos bem na natureza, os solos de barro têm normalmente vegetação até mais exuberante do que os solos arenosos, que normalmente a vegetação é baixa e às vezes até com falta de cor, precisamente por causa desta característica. O solo argiloso tem realmente o aspecto negativo de ser difícil de ser drenado e de ser difícil de arejar, mas depois tem a vantagem de reter mais nutrientes, de reter mais água e que isso também tem vantagens depois no crescimento das plantas. Agora, para trabalhar, sim, é mais complicado e daí que, principalmente em épocas chuvosas, temos que aguardar bastante tempo para conseguir mexer no solo. O solo arenoso já não. Portanto, é fácil de trabalhar, mesmo na altura em que há chuvas, nós conseguimos, passado pouco tempo, trabalhar. Portanto, o que é necessário? Primeiro, a limpeza, não é? Portanto, aproveitar os resíduos que lá existem. No caso da horta, não vamos considerar lixo. Esses resíduos orgânicos são importantes, e isso também é a base da agricultura biológica, é utilizar o que existe, não é? E os resíduos que lá existem, quando nós estamos a fazer a primeira fase, que é limpar, devem ser aproveitados porque podem ir perfeitamente para a compostagem, portanto, que são resíduos orgânicos, e isso pode-se traduzir depois em composto, não é? O que é que então vamos plantar ou semear?
vai depender, lá está, da época do ano. Se repararem, as plantas que crescem com mais facilidade no verão são aquelas que têm mais dificuldades em crescer no inverno, de modo geral. Eu costumo dizer que podemos juntar aqui dois grandes grupos. Claro que não há regras sem exceção, porque eu costumo dizer que culturas de primavera, verão, pensamos nos frutos. Portanto, se pensarem bem, os frutos crescem bem nestas condições. Precisam de temperaturas altas e de dias longos em termos de luz. No inverno, o que é que nós vimos crescer mais? São as folhas. E as folhas conseguem crescer nessas condições. Normalmente, as culturas de folha são folhas de maior dimensão. Portanto, isto porquê? Poderem aproveitar a pouca luz que há, e, ao mesmo tempo, também toleram, portanto, um valor de umidade superior. Portanto, as chuvas também aguentam as chuvas e conseguem sobreviver nessas condições e até se adaptam melhor. Depois têm dificuldade no verão, portanto, tudo o que é de folhas, se tiver temperaturas altas, têm dificuldade em conseguir manterem-se hidratadas. Não tem, essa é uma grande dificuldade depois que as culturas de folha têm, enquanto que as culturas de fruta não. Nós vimos crescer em pleno verão, mesmo com temperaturas altas, o melão, o tomate, a berinjela, a courgette, então são coisas, são culturas que se adaptam muito bem a essas condições. Se quisermos fazê-las no inverno, esqueçam, não conseguem, precisamente porque não aguentam ou não toleram essas condições de inverno. Daí que eu costumo dizer, culturas de folha, normalmente outono e inverno, culturas de fruta, primavera, verão. Não quer dizer que eu não possa fazer culturas primavera, verão de folha. Portanto, eu faço alfaces praticamente todo o ano. Agora, que as alfaces têm mais dificuldade em pleno verão, tem. E que eu vos digo que não há regras sem exceção, daí que é possível utilizar também essas ditas plantas, ou neste caso a alface, durante todo o ano. Portanto, depois outro aspecto é o espaço disponível, porque as plantas, como vos disse, têm dimensões diferentes e o tipo de sol também pode determinar. Portanto, há culturas que não gostam nada de solos argilosos. Estou-me a lembrar da cenoura. Se vocês tentarem fazer cenoura em solos argilosos, não vão ter sucesso. Porquê? Porque a cultura não se adapta àquele tipo de solo. E depois outro aspecto é realmente o gosto. Quais são as culturas que me interessa fazer dentro destas? Também será aquilo que me vai determinar o que eu vou colocar. A escolha das espécies diversificadas é importante também, porque, como vos disse, a biodiversidade é importante não só ao nível das sebes, mas também é aqui ao nível das culturas, porque há interações interessantes entre elas e elas ajudam-se mutuamente. No caso da escola, como vocês pretendem que os alunos acompanhem, convém até ser de ciclo curto para garantir que eles possam plantar ou semear e depois conseguirem chegar ao final do ciclo, não é? Portanto, isso também é interessante. Portanto, algumas delas são as que estão aqui. O projeto é uma cultura relativamente rápida, as alfaces também, os rabanetes também, e existem várias cores de rabanete. São coisas interessantes para pôr, tanto nos canteiros, ou seja, nas hortas, não é? Estes quadros são de consulta, para vocês perceberem também o que é que cada planta em si necessita e qual é a época melhor para a fazer, mas como podem ver aqui, portanto, a duração é muito variável, e, portanto, se efetivamente quiserem que os alunos acompanhem do princípio ao fim, faz sentido escolher então aquelas mais curtas. E também depois do espaço que elas precisam, não é? Portanto, a abóbora, portanto, fazermos esta cultura é interessante, mas é uma cultura que precisa de bastante espaço, que ela estende-se, ela cresce e vai ocupando o espaço todo, não é? Portanto, não será uma boa cultura para quem tem pouca área, não é? Portanto, será uma cultura para quem tem muita área. Portanto, em função precisamente destes aspectos, então podem fazer as vossas escolhas, não é? Semear ou plantar, que é uma questão. Portanto, há determinadas espécies que podemos fazer das duas maneiras. E há outras que faz mais sentido podemos fazer só mesmo plantar. Porquê? Porque a plantação já é uma fase mais adiantada, quer dizer que eu já tenho planta, não é? E tanto planta quer dizer que já passei aquela fase, desde a germinação da semente até ela chegar ao ponto de poder plantar. E isto traz-nos vantagens, nomeadamente cada planta é uma planta, enquanto que uma semente não há garantia que chegue a planta, não é?
Ganho na ocupação do espaço, esse é outro aspecto, ou seja, eu quando planto, quer dizer que eu podia ter outra cultura anterior, tirar aquela e colocar a outra e continuar a crescer. E ganhei aqui bastante tempo, ou seja, economizei tempo. Quer dizer que para eu ter uma planta, eu preciso, dependendo da espécie, 4 semanas, 6 semanas, algumas 8 semanas, para conseguir ter a planta. Portanto, e isto é muito tempo em que eu tenho o sol, digamos assim, ou a minha horta ocupada. Portanto, a planta também tem esta vantagem de economizar tempo. E é garantir a instalação da cultura. Quer dizer, quando eu planto, já sei que vou ter aquele espaço ocupado. Quando eu semeio, não é bem assim. E ainda outro aspecto interessante é realmente a questão das ervas, não é? Das infestantes. Portanto, quando eu semeio, quer dizer que a minha semente vai concorrer ainda com as ervas que vão nascer ali. E quando eu planto, normalmente elimino ao início da plantação, não é? E já tenho ali um avanço da minha planta relativamente às ervas. Não quer dizer que eu não vou ter que lá ir à mesma retirar as ervas, mas já tenho aqui uma vantagem. Normalmente a sementeira direta utiliza-se para quê? Para sementes maiores, o caso do feijão, o caso da fava, o caso da ervilha, são espécies que normalmente faz-se bem de sementeira direta, ou então aquelas espécies em que a densidade é maior, nomeadamente a salsa, os coentros, em que temos muita quantidade de plantas por pequena área e, portanto, aí é mais fácil também fazer-se a dita sementeira para fazerem o vosso viveiro. Portanto, pode ser interessante, isso aí vai depender depois da vossa disponibilidade, cá está, e do espaço que têm na escola para o fazer, mas podem fazê-lo ou utilizando tabuleiros para germinação, existem vários tipos no mercado. Este que eu trouxe aqui como exemplo é um maleável, e é um dos mais baratos também, mas também podem, em alternativa, reciclar material, não é? Utilizar as caixas dos ovos, as caixas dos iogurtes. O que é importante, como este tabuleiro tem, é um orifício por baixo, porque aqui na questão do viveiro nós temos que garantir que também haja drenagem, não é? Ou seja, que não haja, digamos assim, asfixia radicular. E, como é óbvio, isto tem que ser colocado num sítio onde que seja também abrigado do vento, que seja protegido, que tenha luz e que seja muito bem controlado em termos de água. Normalmente o problema geral é regarmos por excesso, ou seja, darmos água por excesso. Convém dar pouca água, precisamente porque nesta fase as plantas necessitam também de pouca água, a dimensão que elas têm, elas vão perder água, pronto, pelas folhas, como podem ver, as folhas são muito pequenas e, portanto, significa que consomem muito pouco em termos de água. Portanto, o segredo é realmente dosearmos bem aqui a água. Falando na instalação da horta, ou na preparação, ainda do ponto de vista do equipamento, claro que dá jeito, se alguém tiver um autocultivador, passar lá antes, mas já existe no mercado estas ferramentas que facilitam muito a vida e que não exigem assim um esforço tão grande. Antigamente, como é que se mobilizava a terra? Com enxadas, e enxada realmente é preciso já ter ali alguma força para poder trabalhar a terra. Neste caso aqui, existem agora no mercado as chamadas forquilhas de cavar, e que, como podem ver, é fácil porque é utilizado o corpo todo para conseguir colocar a alfaia na terra, não é? E depois é puxar para a própria pessoa para fazer a mobilização. Portanto, aqui não é o revirar camadas, é sim manter as camadas nos sítios, mas arejar o solo de maneira a que se dê condições para que depois as plantas possam crescer. Que é isso que nós queremos. Nós queremos é que as plantas consigam crescer naquele solo. E isto facilita muito a vida. Existem também estas versões que são mais fáceis de encontrar, mas só têm uma largura de trabalho ali de 30 centímetros. E depois existem realmente estas alfaias interessantes que já conseguimos ter aí 60, 70 centímetros de largura para fazer a dita mobilização. Em alternativa, portanto, existe também o chamado gadanho, que é mais fácil de lidar do que uma enxada, não é? Para fazer, digamos assim, o trabalho de mobilização, para a preparação para que possamos instalar as culturas. Depois outros equipamentos importantes, portanto, para fazer os canteiros dá-nos jeito de ter uma enxada, para poder fazer a regularização do mesmo dá jeito de ter um ancinho, a pá é importante para o composto, depois para plantar também é importante termos um plantador,
E estas três aqui, mais pequenas, são importantes depois para trabalhos de manutenção da própria horta. Dá-nos jeito também no início para formar os canteiros, estacas e cordão, para podermos desenhar o canteiro, e depois, como é óbvio, termos aqui um equipamento para fazer algumas pulverizações e também, do ponto de vista da rega, também temos uma forma de levar água às plantas. O mais comum é fazermos rega manual, e utilizamos aqui regadores, não é? Mas também será possível instalar rega automatizada, neste caso aqui, para a maior parte das situações, são tubos deste género, portanto, uma conduta principal com 16 milímetros, e depois as próprias saídas de água com torneiras, porque a torneira permite-me abrir ou fechar por linha, quer dizer que eu posso ter um canteiro a regar e o outro não, não é? E depois tenho, como é óbvio, ah, a fita com gotejadores de 20 em 20 centímetros. Existem várias coisas no mercado, mas aconselho-vos a utilizar esta para as hortícolas de 20 em 20, que vai-me garantir umedecer toda a faixa, digamos assim, onde nós vamos ter a nossa linha montada. Não é? A rotação de culturas é uma das técnicas usadas e por isso é que fará sentido fazer-se, instalar-se, se eu tiver disponibilidade de terreno para isso, que é não fazer a mesma cultura no mesmo sítio durante vários anos, portanto, rodar, ou seja, ir mudando. Se eu tiver canteiros, a tal situação que vos falei há pouco, ter os canteiros, eu posso ir fazendo a rotação pelos canteiros, e nesse caso aqui vou fazer a rotação no espaço e no tempo, quer dizer que vou mudando as culturas ao longo do tempo. Porque é que isto é interessante? Ou porque é que é uma técnica que é usada na agricultura biológica que os antigos já usavam? Portanto, a agricultura biológica não é um regresso ao passado, mas aproveita muitas técnicas do passado que estão perfeitamente enquadradas no presente e que fazem todo o sentido. Esta é uma delas. Aumento da fertilidade do solo, melhoria da fertilização das culturas, eliminação ou diminuição dos riscos de pragas, doenças e infestantes, aumento da biodiversidade, diversidade de produtos finais e também minimização da aquisição de fatores de produtos de produção externos. Ou seja, eu quando estou a rodar culturas, estou a melhorar também as culturas vêm a seguir, que elas lá está, beneficiam-se depois umas às outras em termos de encadeamento. E isso faz todo o sentido. Outro aspecto interessante é que também do ponto de vista sanitário nós conseguimos reduzir as pragas e as doenças. Porquê? Porque normalmente os problemas sanitários estão associados a determinadas culturas e que normalmente são da mesma família. Se eu rodar as espécies, eu vou minimizar este problema. Daí que a agricultura biológica utiliza precisamente algumas técnicas e a rotação de culturas é uma das técnicas principais do ponto de vista da horticultura. Portanto, cá temos então não suceder plantas da mesma família, portanto, que famílias é que podemos ter? Existem várias famílias, aqui dou-vos exemplo das leguminosas, das solanáceas, onde vamos encontrar o pimento, a berinjela, o tomate. Temos as leguminosas em que temos a ervilha e a fava e feijão. Temos as amarilidáceas, que antigamente chamávamos liliáceas, alho francês e cebola, e depois temos ainda aqui as apiáceas, a título de exemplo. Portanto, são 4 famílias diferentes em que podemos ir rodando e que vão beneficiar-se depois umas às outras e reduzindo assim o problema das pragas e das doenças. Aqui fica um quadro também para os vários grupos que nós podemos encontrar, ou as várias famílias que nós podemos encontrar dentro das hortícolas. Portanto, temos uma boa diversidade de plantas que podemos realmente utilizar. Portanto, outro aspecto importante é suceder plantas com sistemas radiculares diferentes. Isto é um aspecto também importante. Outro aspecto é relativamente aos órgãos que as plantas desenvolvem. Há culturas de folha, há culturas leguminosas, há culturas de raiz, há culturas bulbosas, é outro aspecto a ter em atenção. Porquê? Porque em termos de exigência do ponto de vista do solo, umas necessitam de mais de uma coisa, outras mais de outra. Portanto, quando eu digo aqui exigente em N, o que é que isto quer dizer? Exigente em azoto. A leguminosa mais exigente em fósforo, as raízes exigentes em potássio, as bulbosas em potássio e em enxofre. Isso também varia de espécies para espécies. Depois temos aqui também a questão da matéria orgânica. Portanto, umas são mais exigentes em termos de fertilização, outras menos exigentes,
e algumas espécies até toleram matéria orgânica fresca, outras já não, portanto, isso também influencia. Que tipos de raízes podemos ter? Lá está. Normalmente temos dois grandes grupos. Temos a raiz principal, as espécies de raiz principal e as de raiz fasciculada. Se pensarmos bem, aquelas de folha estreita são de raiz fasciculada e as de folha larga são de raiz aprumada. Mas depois, mesmo assim, temos aqui diferentes sistemas de raiz pivotante ou de raiz principal. Temos o caso da cenoura, da beterraba, portanto, e a maior parte das outras plantas têm este sistema principal. Portanto, plantas que desenvolvem órgãos diferentes. As cenouras são raízes, temos as cebolas que são bulbosas, temos as folhas ou frutos e temos as ditas leguminosas. Portanto, temos aqui vários grupos. A título de exemplo, temos aqui, então, o que é que podemos fazer? No primeiro canteiro, podemos começar com folhas, depois temos os frutos, depois temos as raízes e depois temos a leguminosa. E, portanto, vamos rodando. Portanto, no primeiro ano, o canteiro 1 foi ocupado por folhas, no segundo ano por frutos, no terceiro ano por raízes, por aí afora. Portanto, é possível fazer se tiverem área para este sistema. Se não, faz mais sentido a consociação, que esta é também a técnica que eu defendo mais, que é eu ter em simultâneo várias espécies. Isto também é importante para passar aos alunos, também para eles conhecerem também esta interação entre plantas. Fará mais sentido até utilizar a técnica da consociação, em que as plantas estão demasiado próximas umas das outras para que haja interação. Portanto, claro que devemos ter sempre algum cuidado para que se complementem e não se compliquem umas às outras, não é? Portanto, é importante garantir a luz, nutrientes, fixação de azoto e porte de umas plantas para as outras. Alguns aqui exemplos de consociação, aqui até com a introdução de flores, portanto as flores são importantíssimas também para os polinizadores e também para a fauna auxiliar, que são parte interessante para nós termos menos problemas sanitários. Algumas vantagens: permitir obter mais rendimento no mesmo espaço. Porquê? Que eu junto plantas de maior dimensão, ou de maior dimensão não, de mais tempo de ciclo, ou aquelas que são mais rápidas. E então o que é que acontece? Duas plantas que estão a uma distância de 40 ou 50 centímetros, mas que demoram o seu tempo até se tocarem, posso utilizar aquele espaço que está no meio com uma planta que seja mais rápida. Portanto, e isso é possível intercalar precisamente uma alface, por exemplo, no meio de duas couves. Porquê? Porque as couves demoram mais tempo, precisam de mais espaço, mas aquele espaço poderia ali ser desaproveitado se eu não pusesse ali no meio. Então posso usar ali no meio uma alface que é mais rápida do que as couves. Outro aspecto importante são a alelopatia, ou seja, no fundo as plantas libertam substâncias através das suas raízes que podem afetar positiva ou negativamente as suas plantas vizinhas. E portanto podemos aproveitar também essa informação. Permite lá está, obter mais rendimento. Efeitos que nós já conseguimos perceber que existem entre plantas. Portanto, o alho é importante junto do morangueiro, o alho porro é importante junto do tomateiro. Porquê? Porque pelas substâncias que colocam no solo, ou beneficiam diretamente a cultura vizinha, ou indiretamente, por exemplo, controlando problemas sanitários ao nível da raiz. E, portanto, vai beneficiar também a cultura vizinha, não é? Portanto, estes são aspectos interessantes. Há outros, pelo contrário, prejudicam. Neste caso, há o alho, prejudicou o feijoeiro, o fungo também prejudicou o tomateiro. Portanto, há situações em que nós não devemos utilizar. Também há situações em que repelem certas pragas ou que atraem auxiliares. Portanto, a vantagem de juntar plantas. Outro aspecto importante é o suporte físico, ou ensombramento, ou a cobertura de sol, pode acontecer quando nós juntamos aqui algumas espécies. A famosa mistura entre o milho e o feijão tem a ver com isso. Portanto, eu ter aqui duas espécies que se complementam pelo facto de eu os consociar a nível do aspecto físico, não é? Cá está a fixação do azoto, que é feita pela leguminosa, neste caso o feijão, que é a leguminosa, e depois o milho, que vai servir até de suporte para fazer-se crescer a dita espécie. Outros exemplos ainda, portanto, o caso da couve, ao ser consociada, ela pode consociar com estas várias espécies que aqui estão, mas se eu juntar aqui o tomilho, ou o isopo, ou o aipo, ou o alecrim, eu vou tirar também benefícios. E que benefícios são esses ao nível de determinadas pragas que atacam a cultura.
Normalmente, tudo o que é aqui, estas aromáticas que são aromáticas permanentes, ou seja, que duram vários anos, que é o caso do tomilho, eu devo colocar estrategicamente no canteiro. Por isso é que se fala, na bordadura dos canteiros, nós temos diversas plantas diferentes, nomeadamente as aromáticas, temos esta vantagem. Aquelas que nós cultivamos mesmo dentro do canteiro, que é o caso do aipo, pronto, essa também é uma cultura que acompanha a couve e aí vou ter benefício, mas também o aipo vai sair como vai sair a couve, não é? Agora as aromáticas vão ficar lá durante mais tempo. Também o tomate, aqui alguns exemplos de que pode ser consociado, e neste caso as chagas ou cravos túnicos repelem a mosca branca das tubas. Portanto, também está aqui um exemplo de como é que plantas consociadas tiram benefício do ponto de vista sanitário. E aqui temos alguns exemplos de uma escola, como é que fez essa dita consociação e, portanto, ter diversidade de plantas é importante também para minimizar problemas sanitários e elas beneficiarem-se também mutuamente umas plantas às outras. Portanto, como é que é agora essa dita consociação? Como é óbvio, também não achei todas de cor. Portanto, aí existem tabelas e estas tabelas servem precisamente para isso, para nós podermos o que é que podemos consociar e o que é que não devemos consociar para minimizar problemas. Uma delas que sei que dá-se bem com todas é a alface, mas depois as outras já teremos que ver caso a caso, ok? Mas não vos vou amassar com isto, portanto, ficam aí depois para consulta. Bom, a nível da fertilização, como é que fazemos a fertilização da horta? Portanto, a base é o solo, como já vos tinha dito, e o solo alimenta as plantas. É assim que funciona a agricultura biológica. Portanto, a horta biológica também deve funcionar desta maneira. Portanto, o que significa que eu vou ter que alimentar o solo. Qual é o nosso ponto de partida? Aquilo que há pouco vos falei. Há solos mais férteis, há solos menos férteis, não é? Portanto, que vai depender, precisamente, da sua capacidade de reter água, de reter nutrientes e também do seu teor de matéria orgânica. Portanto, em resumo, nós sabemos que o potencial que o solo tem vai-se depois refletir no desenvolvimento das plantas. Aparece aqui também uma componente ar-água. Este é que é o desafio, não só para vocês que estão a trabalhar na horta, mas para qualquer pessoa que se dedica à agricultura, é precisamente termos aqui um bom equilíbrio entre ar e água no espaço que existe no solo, e essa às vezes é que é a dificuldade, portanto, porque é que eu vos falei há bocado da questão da drenagem. É importante, porque quando nós temos falta de drenagem, quer dizer que todo o espaço está ocupado por água, e à falta de ar. Também é importante não esquecer que é preciso regar, que é quando todo o espaço está ocupado por ar e há falta de água. Portanto, qual é o desafio para qualquer um? É precisamente termos aqui um bom equilíbrio entre ar e água. Nós sabemos que usamos da água para alimentar as plantas, mas também sabemos que é preciso ar junto das raízes, porque senão elas também não crescem como deve ser. Então, este é o grande desafio. A matéria orgânica, o desejável é termos pelo menos 3 a 4%. Infelizmente, a maior parte dos nossos solos não tem. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso? É precisamente irmos adicionando matéria orgânica através de composto. Por isso é que o composto é extremamente importante para nós melhorarmos a fertilidade. Eu trouxe aqui esta imagem que foi tirada no Algarve e percebe-se perfeitamente que debaixo da árvore está mais verdejante. E quando nós afastamos da árvore, portanto, deixa de haver vegetação a crescer. Portanto, isto é um sinal para vocês também poderem avaliar os vossos solos, não é? Se a vegetação lá cresce, se não cresce, se é exuberante ou se não é exuberante, se fica mais verde, se fica mais amarelo. Portanto, nitidamente, o solo está melhor por baixo da copa da árvore do que está afastado da árvore. Portanto, a própria copa da árvore, o que é que acontece? A folhagem que vai caindo é matéria orgânica. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Temos muito mais matéria orgânica debaixo da copa da árvore, graças também à biomassa que foi criada pela própria árvore, mas que teve os seus benefícios ao nível do solo. Portanto, não há dúvida nenhuma que a matéria orgânica é fundamental para fazer a diferença. Não é por acaso que a base de termos um solo fértil passa também por termos teores de matéria orgânica importantes. Portanto, a fertilidade do solo vem da componente física, química
e biológica do solo. Como é que nós conseguimos melhorar essas características? Portanto, muito à base da matéria orgânica. Portanto, o que é importante em termos, então, para contribuir para a melhoria das nossas hortas e para os nossos canteiros? Precisamente o pH do solo, a textura, a drenagem, a própria estrutura do solo, o teor de matéria orgânica, a vida no solo e os nutrientes também existentes. Portanto, é um conjunto destes vários fatores que depois dão o resultado final. O drenado, já tínhamos visto que é importantíssimo, e vocês olhando para esta figura facilmente percebem isso. Portanto, eu, não tendo volume de solo a ser possível ser explorado pelas raízes, as raízes ficam só naquela zona onde têm as condições ideais. Portanto, crescem muito pouco. Ora, se a raiz crescer pouco, também a parte aérea vai crescer pouco, não é? Enquanto se eu tiver um espaço bem drenado, claro que tem que ter água, mas o solo drenado significa que a planta vai ter condições para poder se desenvolver melhor. Portanto, esta é a grande diferença entre a agricultura biológica e a agricultura química, é o ter vida ao nível do solo. Portanto, esta é uma grande diferença. A hidroponia, nós não conseguimos ter esta vida. Daí que a hidroponia está excluída da agricultura biológica, e neste caso de uma horta biológica, como é óbvio. Portanto, há uma série de conjunto de organismos que ainda sabemos, já sabemos alguma coisa, mas ainda falta-nos saber muito mais, que são importantíssimos para poder alimentar depois a nossa planta, ah, e que é feito por uma série de organismos. Esses organismos estão dependentes da matéria orgânica do solo. Portanto, daí que eu tendo, para ter mais vida no solo, eu tenho que ter um teor de matéria orgânica também mais elevado. Estima-se que um solo bastante fértil e com teor bom de matéria orgânica pode ter cerca de 16 toneladas de organismos por hectare. Isto representa o quê? 1,6 kg por metro quadrado em termos de biomassa por metro quadrado de solo. Não é? Portanto, num canteiro, num solo bastante fértil, vejam o que é que pode-se ter em termos de organismo. Portanto, o teor de matéria orgânica, infelizmente, como vos disse, no nosso país andam baixos, portanto, andarão ali entre 0,5 a 1, às vezes 1 e pouco, e portanto há a necessidade para podermos também ter umas boas hortas de melhorar esse teor de matéria orgânica. Daí a importância de nós alimentarmos o solo. Porquê é que a matéria orgânica é assim tão importante? Porque alimenta, lá está, a vida que existe no solo, aumenta o armazém de nutrientes, portanto, nós conseguimos armazenar muito mais nutrientes num solo que tenha mais matéria orgânica do que num solo que não tenha. Conseguimos também reter mais água num solo que tenha mais matéria orgânica e relativamente àquele que não tem, e também conseguimos ter uma boa permeabilidade e drenagem. Portanto, este é um aspecto que nós conseguimos ter que um solo argiloso não consegue dar. Um solo argiloso tem a vantagem de realmente conseguir reter nutrientes e retém água, mas depois não tem o arejamento. E nós conseguimos essas características todas, que é, no fundo, as boas que nós pretendemos, que é termos, por um lado, capacidade de reter água, mas, por outro lado, também ter arejamento e, por outro lado, ainda de reter nutrientes, e que isso é dado pela matéria orgânica. Por isso é que, ao adicionarmos composto, que seja num solo argiloso, seja num solo arenoso, vamos melhorar os dois. Num solo argiloso vou conseguir melhorar o arejamento, num solo arenoso vou conseguir melhorar a sua capacidade de ter nutrientes e capacidade de reter também água. Então, portanto, como é que nós normalmente alimentamos o solo em agricultura biológica? Através de várias coisas, mas batendo sempre no mesmo, que é realmente alimentarmos com biomassa. Pode ser através do composto, pode ser através da adubação verde, pode ser através de resíduos das culturas de vegetação espontânea e da vegetação espontânea, e, como é óbvio, a rotação de culturas e consociações também ajudam à melhoria da fertilidade do solo. Portanto, o composto, no fundo, é nós fazermos o processo de composição controlado. Portanto, para quê? Conseguimos ter mais matéria orgânica no final, ou seja, mais matéria orgânica estabilizada, aquilo que nós chamamos humus. Portanto, nós costumamos utilizar o termo matéria orgânica geral, mas na matéria orgânica nós temos uma componente, que é aquela que faz a diferença e que efetivamente é a que representa no solo a maior percentagem, é precisamente o humus, e é essa que dá aquelas características que há pouco estava a falar. O que é que eu consigo fazer quando faço compostagem? É aumentar esse teor em humus nesse material que foi composto. Claro que se não tiverem possibilidade de o fazer, ou se é mais complicado para vocês,
devido ao tempo, podem, em alternativa, deixar um espaço na horta em que vão adicionando lá os resíduos todos que têm. Portanto, e deixam de compor naturalmente. Claro que vai demorar muito mais tempo e não é tão bom em termos de rendimento, mas é uma forma de termos do que não ter nada, não é? Mas vale ter de deixar apodrecer. O que é que eu vos sugiro? É sempre deixar o material mais seco por cima a cobrir. Portanto, isso é fundamental, senão depois aquilo atrai sempre mosquitos e outros insetos, que acaba por não ser bom. Portanto, em alternativa, se optarem por esta forma, terá que ser por aí. Portanto, existem vários tipos de compostores, o procedimento é sempre o mesmo, é alimentá-los por cima e depois retirar o material cá por baixo. Claro que o ideal seria um esquema deste género aqui, em que eu vou juntar os castanhos e os verdes, é o que isto aqui representa, na primeira caixa e depois vou mexer para a segunda caixa e depois vou mexer para a terceira caixa e ao fazer estes reviramentos, que é importante no processo de compostagem, vou ter depois o material final. Portanto, isso é o ideal. Porque há aqui condições que são fundamentais para fazer a compostagem, independentemente de ser num silo de compostagem, como esses compostores que nós vimos aí, compostores domésticos, ou seja, numa pilha de compostagem. Portanto, eu preciso de o material, intercalar material com relações de carbono azoto, umas mais altas, outras mais baixas, que são os tais verdes e os castanhos. Preciso ter água, mais ou menos 50% do peso total da mistura. Preciso ter arejamento e preciso que a temperatura também seja controlada. Normalmente, os 65 graus não conseguimos atingir em compostores domésticos. Isto não acontece porque é preciso ter volume, é preciso pelo menos 1 metro cúbico de material e material que esteja com a mesma idade. Não é o que acontece com os compostores domésticos, portanto, aí não haverá esse problema. Portanto, depois aqui temos aquilo que deveremos ou não compostar, materiais que não devem ser colocados no composto e os que devem ser colocados. Dentro temos os verdes e os castanhos. Isto é uma razão de ser, porque é os verdes e os castanhos. Tem a ver com a tal relação carbono-azoto que eu vos estava a dizer. Os micro-organismos gostam de trabalhar as misturas, mas preferem que seja num valor entre 25 a 35, é o ideal. Do ponto de vista para nós, para quê? Porque nós queremos é obter um composto, queremos obter um material estabilizado. E então dá-nos jeito que seja, e que já foi estudado, é uma mistura que tenha esta relação. Daí que vocês tenham aqui uma tabela para terem uma ideia o que é que está acima, o que é que está abaixo, que no fundo se traduz naquilo que é os castanhos e que são os verdes. Portanto, os que estão acima, 35 serão os castanhos e os que estão abaixo serão os verdes, para simplificar a coisa. Portanto, aqui também vos falo um bocadinho dos problemas que podem vir a acontecer. Normalmente há aqui fundamental de tomar em conta de duas situações. É o arejamento, que é importante, e a água. Normalmente é estas duas situações que nós temos que dão problemas na compostagem. Eu não posso ter aquilo totalmente encharcado, senão vai faltar oxigênio, e daí que é importante ajar. E também não posso ter a falta de água, senão aquilo depois também acaba por não funcionar. Portanto, normalmente são esses os dois grandes problemas. Ou porque eu tenho aquilo encharcado, então tem muita água e não há arejamento, e então a coisa não funciona, ou então aquilo secou por completo e também não funciona. Esses são os dois grandes problemas que se vê no compostar. Portanto, há vantagens no compostar, nós conseguimos tirar mais partido do material, e que depois temos aqui a situação que destruir patógenos e sementes infestantes. Eu não consigo isto no compostor doméstico, porque não atinge temperatura dos tais 65 graus. Daí que não coloquem nos compostores domésticos nem as ervas com sementes, nem problemas de plantas doentes também no próprio compostor, precisamente porque há este risco de os problemas continuarem, persistirem. Né? Portanto, a compostagem, quando é feita em pilha, em grandes dimensões, com volumes, lá está, acima de 1 metro cúbico, nós conseguimos atingir temperatura suficiente para fazer isso. Caso contrário, não conseguimos. Aqui explico os vários passos de como nós vamos formando ou alimentando o compostor, que é importante, lá está, o composto é a base para alimentarmos os nossos canteiros, em que se é por camadas, em que começamos por castanhos e depois vamos intercalando entre castanhos e verdes e acabando depois sempre com castanhos. Portanto, à medida que vamos adicionando o material, nunca se esqueçam que devem sempre parar sempre com o material que é castanho. E não pode, como é óbvio, deixar de se ir introduzindo água. Portanto, é importante termos um material com a umidade certa para que o processo
possa acontecer. Está bem? Portanto, um aspecto fundamental para perceber aqui esta dinâmica. Portanto, os resíduos castanhos são possíveis de armazenar e utilizar à medida das necessidades, mas os resíduos verdes não. Portanto, os resíduos verdes eu tenho que os utilizar logo. Daí que dá para nós termos ali, junto do compostor, um reservatório onde vamos pôr resíduos castanhos. Que resíduos castanhos é que podemos ter na escola? Se a escola tem árvores, temos a folhagem seca, não é? Podemos utilizar o papel, que já não está a ser utilizado, os cartões, por exemplo. Portanto, isso são materiais que são castanhos e que podem ser armazenados. Então, cada vez que vamos adicionar material verde, podemos depois terminar depois com material castanho. Portanto, a importância de controlar a umidade, para termos uma forma expedita, é realmente o teste da esponja, que é apertarmos a mistura e verificarmos se sai ou não alguma água. Se sair 2 ou 3 gotas, está no ponto ótimo. Se correr água a fio, quer dizer que vocês têm água de mais. Se não correr nada, tem água de menos. Com formas expeditas de nós conseguirmos verificar isto. Outro aspecto importante é o arejamento. Está aqui este equipamento que ajuda, não foi desenhado propriamente para isto, mas para fazer o arejamento. E o arejamento terá que ser colocar esta alfaia dentro do combustor e, portanto, fazer movimentos de cima a baixo, sem grandes profundidades, precisamente por camadas, não é? Porque como vocês vão adicionando material no combustor, quer dizer que vamos ter material com idades diferentes no combustor. Então essas idades diferentes têm que ser misturadas também, cada uma por si, com uma orientação 3 vezes por semana. Cá está a aplicação do composto. Portanto, o composto, como orientação, deve andar entre 1 a 3 kg por metro quadrado. Eu diria que na maior parte das situações tem que ser os 3 quilos, porque são terrenos menos férteis, mas para quem já faz a horta há mais tempo, depois começamos a ir para quantidades de manutenção. Então aí já podemos ir para 1 quilo por metro quadrado como manutenção, não é? Como adubação verde, na horta não é tão fácil de aplicar, a não ser que vocês tenham realmente espaço para isso, ou que queiram ter esse trabalho feito anteriormente. Como é que nós podemos fazer adubação verde na nossa horta? Era precisamente fazer favas no cedo, portanto, fazendo favas ali em outubro, e depois incorporá-las na terra quando elas começassem a iniciar a floração, que acontece depois ali em março, abril, e era uma forma de fazermos a dita adubação verde. Não é muito prático de fazer, a não ser que vocês também tenham os tais 4 canteiros, e então posso utilizar um canteiro para fazer a dita adubação verde. Porque isto é uma técnica que a agricultura biológica utiliza e que também vem dos nossos antepassados, e que consiste, lá está, na utilização de leguminosas, a fava é uma delas, para fazer melhoria do solo, porque estas plantas têm a capacidade, na sua raiz, graças à parceria que fazem com umas bactérias, de fixar o azoto da atmosfera do solo e incorporar na planta e também no solo. E daí que o solo fica mais rico neste nutriente que é importante, não é? Do ponto de vista também da fertilização, o solo também tem um pH que pode variar entre ácido e alcalino, ou seja, pHs ácidos abaixo dos 7, pHs alcalinos acima dos 7. No nosso país, grosso modo, temos os valores ácidos, quer dizer, valores na casa dos 6, 5,5, por aí fora. E tanto significa que se tivermos valores muito baixos, significa que é necessário corrigir. Como é que se corrige o pH do solo? Portanto, a matéria orgânica vai ajudando, mas normalmente faz com calcário. Portanto, o calcário, o chamado pó de pedra, é possível para nos ajudar a fazer essa dita alteração. Mas nós não devemos aplicar tipo grandes quantidades de uma vez. Estamos a falar em cerca de 100, 200 gramas por metro quadrado por ano, para irmos fazendo a evolução. Mas para isso é preciso saber qual é o valor do pH. Se a escola tiver forma de o fazer, essa medida de pH, melhor utilizando os laboratórios, não é nada de complicado, tem que se ter um medidor de pH, tem que se juntar uma porção de solo com 2 porções de água destilada e depois, ao agitar essa mistura, vamos medir na solução qual é o pH que vamos ter. Podemos fazer dessa maneira. Outra maneira é utilizando os laboratórios que existem no nosso país. Existem vários, basta pesquisar por análise de solos, aparecem-nos várias, existem particulares, existem instituições, normalmente todas as universidades que lecionam
as áreas da agricultura têm de laboratórios, é possível obter também uma análise sumária onde o pH é um dos elementos que nós conseguimos obter e que nos ajudará nisso. É importante termos os vários nutrientes, como é óbvio, daí que temos aqui os macro e micronutrientes representados, aqui neste caso. Porquê? Porque se houver um nutriente que esteja em falta, é óbvio que vai minimizar ou vai limitar a dita produtividade, não é? Normalmente nas hortas, grosso modo, o nosso nutriente que nos complica mais a vida é o azoto, porque é realmente o nutriente mais móvel. Os outros nutrientes, à medida que vamos aplicando o composto, também estão lá retidos e podemos também complementar. Uma das formas que vocês têm de complementar os vários sais minerais, não deixam de ser, não é? É através das cinzas. Portanto, a cinza que vocês possam ter da lareira, em vez de deitarem fora, podem e devem a aproveitar, porque além de ter poder também de subir o pH, lá está, também é rica em vários sais minerais. E, portanto, se fizermos uma utilização na ordem das 50 gramas por metro quadrado, 100 gramas por metro quadrado, já estamos a dar aqui esta componente dos vários sais minerais que são importantes, especialmente os macronutrientes. Os micronutrientes também têm, mas o composto em si, também ao nível de micronutrientes, já vos vai dar aí uma boa base. E, portanto, se vocês estiverem a usar os tais 3 quilos por metro quadrado, já conseguem fazer essa dita nutrição. O pH ideal para a disponibilidade dos nutrientes depois no solo é outro aspecto, é realmente estar ali entre os 6 e os 7, é o ideal, não é? Portanto, é isso que nós devemos procurar ter nos nossos solos. Este quadro explica aqui como é que também nós podemos ter acesso aos vários nutrientes, em que materiais é que podemos encontrar, também não vos vou estar aqui a amassar, também é de consulta. Em última análise, também podemos recorrer ao que existe no mercado. Existe também, hoje em dia, a própria CIR desenvolveu já fertilizantes para a agricultura biológica, em que eu vos queria só chamar a atenção aqui para perceberem como é que se lê isto. NPK quer dizer o quê? N azoto, o P o fósforo e o K potássio. São os três macronutrientes principais que as plantas necessitam em quantidades. Como vos disse, o grande problema é o azoto, que é o N. Portanto, neste caso, dá-vos jeito ter realmente algum fertilizante que depois que vão buscar com esse valor um bocadinho maior. Portanto, tem aqui vários. Este aqui, por exemplo, tem os vários nutrientes mais equilibrados e até tem o valor do potássio um bocadinho mais elevado. Portanto, de um modo geral, o grande problema é mais a falta do azoto. Aqui, ao nível da quantidade que se utiliza, normalmente andará ali entre os 100 gramas, 150 gramas destes fertilizantes. Por fim, temos então a proteção fitossanitária, em que na agricultura biológica e na horta biológica começa, lá está, pela prevenção. Portanto, aquilo que fizemos lá atrás com rotações e com associações, além de ter implicações na gestão da própria horta, já estão a contribuir também para minimizar os problemas sanitários. Portanto, esse é um dos aspectos. A dita chamada limitação natural, que é toda aquela fauna auxiliar que nos ajuda, quando nós falamos lá das chefes, também já estamos a contribuir para que essa possa existir. Portanto, significa que nós devemos trabalhar sempre de uma forma preventiva para evitar problemas. Portanto, nós tínhamos visto que algumas associações têm vantagens, cá está mais um exemplo. A magerona, estando por perto, vai-nos afastar os afídeos, é normalmente um dos problemas principais que nós temos nas hortas, e portanto o facto de termos magerona por perto ajuda-nos a minimizar problemas de afídeos. O alecrim, por exemplo, ajuda a minimizar os problemas do gorgulho do feijão. O alecrim também ajuda a evitar a borboleta que ataca as couves, portanto, a famosa lagarta das couves, é um dos problemas também costuma ser problemático. E podemos também ter ali algumas flores que nos ajudam a atrair auxiliares, nomeadamente a joaninha e a crisopa, são favorecidas pela presença do girassol, não é? Outro aspecto interessante é às vezes não arrancarmos logo a planta e deixarmos as plantas das nossas hortas irem para a floração, é o caso do coentro. Portanto, se vocês, depois daquela fase que nós aproveitamos o coentro, se deixarmos ele seguir para a floração, ele também vai ter um papel importante depois na atração de auxiliares, não é? Aqui temos vários tipos de organismos que nos ajudam, nomeadamente as joaninhas. Aqui está a fase larvar da joaninha, nada se parece com a joaninha, mas não deixa de ser joaninha, é importante preservarmos estes organismos. Temos depois pequenas vespinhas, temos a famosa crisopa,
que a forma larvar é este inseto que aqui vem. Temos umas pequenas moscas, que aqui está o cirfílio, que é uma família importante, também ajuda a controlar as larvas, e depois temos os percevejos, também existem percevejos que atacam determinadas pragas, não é? Outro grupo importante são as aves, que aparece aqui uma série delas, temos também os anfíbios, e temos também aqui alguns mamíferos, nomeadamente o morcego, é interessante, porque é o turno da noite relativamente ao controle dos insetos, do que as aves fazem durante o dia, não é? Portanto, temos aqui auxiliares importantes. Como é que podemos favorecer toda esta malta? Através de flores, através da taxa de consociação, através das sebes diversificadas, através da rotação de culturas. Isto vai nos ajudar a favorecer a presença de insetos auxiliares. Também aqui a questão dos hotéis, em que nós conseguimos ter vários tipos de hotéis, portanto, aqui depois é uma questão de dar largas à imaginação e também utilizar recursos existentes. Também a questão dos ninhos, existem também ninhos para morcegos, existem ninhos para aves, também é outra ferramenta interessante para os charcos, portanto, também é-se falado nos charcos e normalmente costumam ter sempre a presença também sobre dos charcos com vida, não é? Que é uma entidade que ajuda a fomentar os charcos e a preservá-los. E, portanto, também podemos aqui, se tivermos espaço na horta para isso, de criarmos aqui os charcos. Outros meios que nós temos, então, para ajudar na proteção fitossanitária, as chamadas barreiras físicas. Portanto, nós podemos usar ou uma rede para evitar que os pássaros, por exemplo, ataquem as culturas, ou manta térmica, que além de evitar os pássaros, também evita insetos de atacarem as nossas culturas e ainda favorece, digamos assim, a proteção contra o frio, não é? Portanto, a manta térmica é um material extremamente leve, em que hoje em dia é possível adquirir em qualquer cooperativa agrícola, que normalmente tem este tipo de material, e que deixa passar a luz, deixa passar a água, portanto não precisa de estrutura, embora aqui tenha uma estrutura em cima, mas não necessita de estrutura, a não ser que esteja numa zona com muito vento, aí é que é complicado, mas como falamos lá atrás, o ideal é sempre termos uma horta abrigada dos ventos, portanto dará para pôr perfeitamente sobre a superfície. Respondendo também aqui à questão de que alguns tinham, de que é que nós podemos usar para tratar. Portanto, podemos usar também as plantas para tratar plantas. E às vezes plantas que possamos ter até nas sebes. Portanto, a alfazema era uma das que é a lavanda, era uma das que estava lá atrás escritas para pormos na nossa sebe, mas ao mesmo tempo também pode servir para fazer inseticida, não é? Portanto, como é que eu pus aqui a receita, só para perceberem? Portanto, quando eu digo aqui folhas 10% por 12 a 24 horas, quer dizer que eu vou deixar as folhas dentro de água, a água de preferência de nascente ou de chuva, e ao final dessas 24 horas eu vou utilizar o líquido puro. Aqui, por exemplo, quando eu digo folhas 10% com fermentação, quer dizer que eu vou deixar aquilo durante 15 dias, ou seja, 1 quilo em 10 litros de água, e no final desse período vou diluir a 10%, quer dizer que vou utilizar 1 litro daquela solução em 10 litros de água para utilizar em pulverização. Portanto, é assim que se lê aqui estas ditas receitas. E, portanto, eu aqui trouxe alguns exemplos, existem mais, mas é possível utilizarmos plantas para tratar plantas. Eu já sei que estou-me aqui a alongar bastante, mas pronto, não vos queria deixar de falar neste meio. E por fim, já temos no mercado também produtos à base de alimentos, de substâncias alimentares ou géneros alimentícios que têm efeito, e já se sabe, que são designados agora por substâncias de base, em que nós poderemos utilizar também para controlar problemas sanitários. Portanto, isto já está ao abrigo, qualquer pessoa pode adquirir, não é necessário cartão de aplicador, mas que pode servir para estas pequenas coisas. Estou ali dois exemplos que cobrem, digamos assim, a maior parte das doenças que podemos encontrar nas hortas. E depois os trabalhos de manutenção passa por observação, para perceber se há problemas sanitários ou não. Uma das formas de resolver às vezes é pela retirada, seja uma lagarta, seja uma zona que está podre, seja o que for, portanto a observação visual e, digamos assim, a luta direta, física, não é? É uma forma também de poder fazer. Depois, como é óbvio, outro aspecto importante é o controle das ervas, isto vai ter que ser feito ao longo do tempo, e
como não podia deixar de ser, a rega, não é? Portanto, isso é fundamental também. E obrigado, sei que já me estendi aqui um bocadinho, mas não queria de vos alertar para estes vários aspectos importantes para a horta e para termos a horta com sucesso, não é? Portanto, é preciso termos aqui, ter noção destes aspectos. Obrigada, Nelson. Foi um webinar muito completo e com muita informação. De certeza vai ser útil para as ecoescolas criarem as hortas biológicas ou então, pelo menos, para ajudar a manter as que já existem. Agora vamos abrir o espaço para algumas dúvidas. Se quiserem falar, alguma questão tenha ficado por responder, se não, podemos também ver algumas que foram ditas no chat. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar a mão no ar. Houve aqui algumas pessoas também a perguntar como é que faziam tendo em conta as chuvas recentes e terem os canteiros um bocadinho repletos de água e não estarem a conseguir trabalhar. Pois, atualmente é difícil, não é? Pelo aquilo que já percebemos, as condições básicas, para nós termos sucesso na horta, neste momento, o mexerem na terra é a pior coisa que podem fazer porque não vão ajudar em nada, só vão compactar mais ainda o solo e não vão deixar o solo melhor do que o que encontrar. Portanto, a situação está se estiverem no local que, que drene bem, porque infelizmente há situações em que não há hipótese, não é? Que a água ocupa tudo. Aí o que poderemos fazer é colocar agora uma cobertura impermeável para não deixar entrar mais água e para que possa ir secando. Não é? Portanto, ou seja, o ideal até é termos uma cobertura não muito grande, uma cobertura que permita nós até termos aquilo irregular, que é para que o ar possa circular por baixo da cobertura e ao mesmo tempo não deixar entrar água, não é? E isso ao fim de algum tempo vai depender, digamos assim, de quanto tempo é que vai ser necessário para aquilo retirar o excesso de água e depois aí podermos conseguir trabalhar. A vantagem também que tem de pormos esta dita cobertura é que também ajuda a controlar as ervas, pronto, e aí depois será mais fácil também, quando houver condições para vocês fazerem intervenção no solo. Agora aqui temos algumas pessoas com algumas questões. Cidalis foi a primeira, se quiser perguntar. Olá, boa tarde. Obrigada. Eu estou num processo de. A horta que eu tenho na escola já teve alguma vida, só que o solo manifestou-se claramente infértil, então optamos pelos canteiros. São canteiros grandes, comprei 8 para criar uma espécie de cantinho para cada um dos anos do primeiro ciclo. Só que eu estou com algumas dúvidas sobre que solo ou que substrato, ou o que é que eu hei de pedir para comprarem para colocar nos canteiros. O solo que lá está manifestamente infértil, não o posso pôr sequer dentro dos canteiros que comprei. Gostava de pedir ao Nelson que me desse aqui alguma ajuda ou alguma indicação para o substrato que eu devo colocar lá nos canteiros. Ok. E tem hipótese de ter na zona de terra tipo terriço, assim de floresta ou não? Conseguem ter acesso a esse tipo de solo na Sim, zona? sim, tenho que só fazer o Pronto, porque transporte. há aqui duas formas. Se a quantidade não for muita, nós também não vamos operar, como é óbvio, a natureza, não é? Mas se a quantidade não for muita, uma das sugestões é realmente ir buscar desse solo mais rico aí nestas zonas de floresta. Porquê? Porque tem muita matéria orgânica e ao mesmo tempo tem componente mineral. Porque é Ok, assim, não basta só pormos a parte orgânica, que é importante também haver a componente mineral. E isso nós conseguimos ter nesses solos. Também a alternativa é, hoje em dia, quem faz a jardinagem também já tem terra mais fértil para colocar nos próprios jardins. E, portanto, também é uma outra possibilidade está-me a de se dizer que há à considerar. venda. Exatamente, Está é possível terra para jardim. Portanto, procurem por terra para jardim e tá aí bem. vem.
Eh, Está bem. e depois, o resto, fazemos nós a melhoria, que é aquilo que eu vos estava a dizer, que é o composto. Em última Certo. análise, se eu não conseguir ter composto produzido, porque uma das ideias é que eles também aprendam a fazer a compostagem, não é? Ou pelo menos perceber a importância de reciclar, que esse é um problema grave que nós temos hoje em dia, é que nós estamos a encaminhar para aterro toneladas e toneladas e toneladas de resíduos orgânicos que fazem falta aos solos, não é? E é importante passarmos essa parte também para eles de reciclar. Claro que pode não conseguirem fazer ou ser suficiente para as vossas necessidades, mas pelo menos que eles façam já ajuda. E depois, sim, adquirir na compra, ou às vezes até da próprio município, que os municípios agora estão mais empenhados em fazer a dita compostagem, não é? Porque isto já veio do ano passado, a obrigatoriedade de se instalar, então, formas de poder aproveitar os resíduos orgânicos de norte a sul do país e, portanto, dependendo do município, alguns optaram por colocar recipientes para matéria orgânica, outros optaram por dar uns sacos diferentes para haver separação depois desses resíduos orgânicos, portanto, eles também têm acesso depois ao composto. E, portanto, significa que também por aí é importante ir buscar composto para depois alimentarmos o solo. Portanto, quando diz que o seu solo não dá mesmo para aproveitar, ah, normalmente são situações muito extremas, não é? Porque à medida que vamos adicionando composto, os solos têm tendência a melhorar, independentemente do ponto de partida, não é? E, portanto, significa que, a não ser que o solo seja mesmo muito pedregoso, em que aquilo basicamente é só pedras, ou É que o tenha caso. aí algumas características muito particulares, normalmente conseguimos recuperar os solos. Demora mais tempo, não é? Mas é Eu possível sei. recuperar solos. Pronto, eu também não tenho conhecimento, mas é exatamente o caso. É que ele tem, ou seja, aquela parte da escola está construída em cima de pedra mesmo. Pois. E tem mesmo Então aí, pronto, tem que se é ser. pedra, daí Obrigado. já não há volta a dar. Tem. É esse o caso. Obrigada, Nelson. Obrigado. Tínhamos também aqui outra pergunta, fizeram mais acima, que era produtos mais resistentes de cultivar e que exijam menos manutenção, porque nem todos os professores têm muito tempo disponível para trabalhar na horta. Ok. Portanto, digamos assim, as culturas mais domesticadas são culturas que normalmente a gente depois vai ter mais dificuldade em manobrar. E todas as culturas que são mais exigentes em termos de fertilização. As coisas mais simples que eles podem fazer, efetivamente, é tipo os rabanetes, é tipo as alfaces, são coisas mais simples, salsas, são coisas que eles podem fazer sem grandes cuidados. Lá está, convém dar sempre as condições mínimas, não é? Atenção, aquilo que eu vos falei, de ter boa drenagem, de ter exposição, de ter luz, é fundamental, e de termos alguma fertilidade no solo, é a base, não é? Portanto, mas conseguimos realmente ter essas culturas assim, sem grandes cuidados, é possível ter nesses pequenos canteiros e na situação em que há pouco tempo para cuidar da horta, digamos assim. Tá bem. Ok, boa. Agora aqui a pergunta da Célia. Boa tarde. Eu já tinha feito no chat, mas vou fazer outra vez. A minha escola, o meu problema é os caracóis, as lesmas e aqueles buziozinhos que estão por baixo da terra. O que é que eu posso fazer? Não é para os matar, coitadinhos. É para os afastar das minhas couves. Muito bem. É assim, normalmente a presença dos caracóis e das lesmas acontece quando o tempo está úmido, não é? Aqui a questão é, se, apesar de estar úmido, mas não chover, eu posso utilizar barreiras físicas, não é? O que é que são barreiras? Que eu, por acaso, não mencionei aqui, que consiste em pôr, por exemplo, uma bordadura à base com cinza, uma bordura à volta com raspa, não é? Caparas de madeira, que são coisas que são secantes e aquele muco, que é o que lhe permite movimentar, começa a secar, não é? E eles não conseguem sobreviver nessas condições. Portanto, se efetivamente não tiver a chover, porque se chover, já vai inutilizar esta ferramenta. Outra situação é criar armadilhas com cerveja. Portanto, é possível, porque o caracol é atraído por cerveja, fazendo copos
em que a extremidade superior fica rasa com o solo, não é? Em que colocamos só metade do copo com cerveja, o que vai acontecer é que eles vão ser atraídos para o interior e acabam por cair lá dentro. Funciona como uma armadilha, é possível. Só que temos que garantir é que não chova lá dentro. Temos que arranjar uma forma de criar ali um teto para o copo, para que eles consigam circular, mas que a água não entre diretamente no copo. Outra forma também costuma-se utilizar é, tendo a nossa horta, portanto, tendo as plantas lá no interior e depois do resto ali à volta, pelo menos os caminhos onde nós circulamos estão limpos, é colocar ali um tubo ou um tijolo ou uma telha que sirva de quê? Sirva de refúgio para que eles durante o dia se possam esconder. E então eu só tenho que depois, durante o dia, dar uma volta a esses refúgios e conseguir tirá-los ali. Porque eles normalmente durante o dia procuram se esconder e depois à noite é que têm a sua atividade. E portanto, se eu estiver ali na proximidade de refúgios, não é? Logo junto à horta, porque eles se puderem andar pouco, andam pouco, não se vão distanciar, portanto eles normalmente escondem-se, não é? Ali no interior, e portanto significa que eu durante o dia depois tenho que fazer uma volta naquilo para tirar lá os que estão lá, pronto, e esses depois são levados para o outro lado. Tá bom? Obrigado, obrigado. Agora aqui a dúvida da Goretti. Então, boa noite. Na minha escola existe já há muito tempo uma estufa que ao longo dos anos foi ficando um bocadinho degradada. E então este ano voltámos a pegar nela e fizemos uma intervenção bastante grande lá dentro da estufa, ou seja, ela está pronta a começarmos a trabalhar nela, a plantar e a semear. Para além disso, da estufa, nós também temos um espaço exterior bastante considerável à volta da mesma estufa, onde temos algumas fruteiras como limoeiro, tangerineira, uma pereira e também alguns canteiros, mas esses canteiros foram agora então tratados, não têm nada. E nós estávamos a pensar colocar nesses canteiros, portanto, eles são retangulares, precisamente como vimos na foto que o Nelson acabou de mostrar, ervas aromáticas. Nesta altura, queria saber quais são as que nós podemos plantar ou semear no exterior. E a minha pergunta também. Também temos compostor, também temos um compostor junto à estufa no exterior com os restos orgânicos que vêm do bar. Também já retirámos parte da parte de baixo, não é? Para tratar a terra que estivemos a tratar amanhã, agora. E dentro da estufa, a estufa também está dividida, portanto, entra-se, depois a estufa está dividida em duas partes, em dois grandes retângulos, e cada retângulo esses dois retângulos ainda estão divididos em outras parcelas, em outros retângulos. E então também gostaria de saber o que é que eu poderia plantar nesta altura do ano dentro da estufa. Pronto, já fui ouvindo o Nelson falar, claro que a alface e os rabanetes parece que sim, mas se me desse assim mais algumas ideias. E além disso, só para terminar, parece que já agora vou aproveitar, Nelson, nós temos um jardim vertical, aliás, dois, um à entrada da escola, que está muito bonito, com suculentas, mas depois temos outro que está escondido, que ninguém vê, e eu gostaria de saber, esse aí está sem nada, o que é que eu poderia lá fazer com os alunos? Que tipo de plantas é que eu poderia pôr, sem ser suculentas, nesse jardim vertical que não é visível e, portanto, não tem sofrido intervenção? Muito bem, são várias questões. Pois é, desculpe. Muito bem. Então, começando pela estufa. A estufa não tem, digamos assim, limites de utilização. Aqui a questão é que podemos fazer as várias culturas, que são de folhas. E ainda não podemos começar a pensar nas de fruta, que as condições ainda não estão, mas daqui a pouco tempo já dará para fazer, mais um mês, nem tanto, já dará para começar a plantar lá dentro tomateiros, courgettes, essas coisas todas já vai conseguir fazer. Portanto, o que eu diria agora,
Se quiserem ocupar já, era utilizar as culturas de folha, não é? Desde as alfaces, podem optar por também algumas couves, podem também optar por beterrabas, podem optar por acelgas, portanto, são culturas que poderão fazer. Relativamente, à questão da estufa ainda, é importante perceber que lá não chove dentro, portanto a água tem que ser controlar bem essa parte, portanto a água terá que ser toda por via regra, não há volta a dar, e eu sugeria que pudessem em bordadura da estufa várias aromáticas, para fazer exatamente aquilo que há pouco tínhamos falado da fauna auxiliar, para nos ajudar a minimizar os problemas, a questão da majerona, a questão da alfazema, a questão do alecrim. Eu acho que isso deveriam fazer em bordadura de maneira a não atrapalhar, digamos assim, a utilização da estufa, mas ao mesmo tempo criar ali uma boa diversidade, não é? E conseguem ter aí uma série de coisas. Relativamente, às aromáticas a instalar na rua, portanto, nós podemos instalá-las todas, mas só aí no final de março, início de abril é que eu sugeria para instalar. Antes disso é muito arriscado fazer o que quer que seja agora nesta altura. Nesta fase consegue instalar praticamente todas as aromáticas Ok. que pensar. Relativamente à questão do que utilizar na vertical, aquilo que vos disse vai depender da dimensão dos recipientes que vocês têm. Portanto, se vocês têm recipientes pequenos, não podem querer lá colocar culturas que necessitem de volume de sol e que cresçam digamos assim, em dimensão. Portanto, significa que coisas pequenas, estão a lembrar, podem fazer lá beterrabas, podem fazer lá uns Morangueiros, não? coentros, salsa, eh, alface, portanto, coisas que cresçam em espaços pequenos, estão a ver? Espinafres, não Sim. coloquem coisas que precisem, por exemplo, uma couve, seja um repolho ou seja um brócolis, já exige mais volume de sol, portanto não deve dar para as hortas verticais. Eu não estou a ver qual é o recipiente, mas acredito que sejam recipientes pequenos. Quando se fala em hortas verticais, normalmente são recipientes pequenos. E por isso não iria colocar culturas que cresçam digamos assim, em dimensão. Está bem? Obrigada. Nada. Houve aqui também uma pergunta a perguntar se podiam colocar as ervas daninhas retiradas da horta no compostor. Sim, desde que não tenham semente, porque era aquilo que eu vos tinha falado lá atrás, ou seja, no processo de compostagem, se eu fizesse em pilha, não havia problema eu mesmo pôr lá infestantes com sementes, porque a temperatura que a pilha atinge é o suficiente para neutralizar o poder germinativo das sementes. Mas no compostor doméstico nós não temos essa situação. Porquê? Porque eu vou adicionando, digamos assim, quantidades de tempos em tempos, e portanto nunca vou ter um volume muito grande, para já o contentor nunca tem grandes volumes, e não estão na mesma idade. Por isso eu não vou conseguir atingir temperatura, não vai neutralizar. O que significa o quê? Que se as ervas não tiverem sementes, não há problema. Podemos usar e podemos lá colocar. Se tiverem sementes, não é aconselhável, ou pelo menos cortar as sementes, pôr à parte e o resto da biomassa poder aproveitar e colocar lá. Ok, agora aqui a última questão da Cristina. Eu só gostava, boa noite a todos. Eu tive há uns anos atrás um curso lá na escola, no qual eu tive que dar hortofloricultura, assim acharam que só porque tinha formação em biologia e geologia já podia dar hortofloricultura, foi extremamente complicado. Mas algumas coisas conseguimos fazer e uma das coisas que nós fizemos foi, realmente o solo era bastante duro, mas acabamos por conseguir pelo menos um talhão, ao fim e ao cabo, com bocados de madeira das árvores, temos bastantes árvores a circundar, digamos, a escola. Para além disso, madeira triturada, aparas de relva seca, aquelas folhas típicas dos plátanos e por aí fora. E uma das coisas que aí confesso que ainda hoje tenho alguma dificuldade, que é sempre ouvi falar que, por exemplo, a borra de café
e a casca de ovo triturada, preferencialmente, que se poderiam e deveriam adicionar. A minha dúvida é sempre que quantidade. Se há alguma percentagem, digamos, imaginemos que é num vaso, e claro que os vasos são todos de um tamanho diferente, quando é que eu devo adicionar, como é que eu sei que está a precisar de borra de café ou de casca de ovo, gostava de saber. E já agora, uma das coisas que nós utilizávamos em relação aos caracóis é a casca de ovo triturada, mas não muito, porque eles também não gostam muito. Muito bem. É assim, o que nós queremos é que haja disponibilidade de nutrientes, Cristina. E nesse caso aí, a borra de café e a casca de ovo têm nutrientes também. Mas para tirarmos o melhor partido, não é? Isto é a mesma coisa que casca de ovo, aquilo demora o seu tempo para se degradar. O que é que isto acontece? É a mesma coisa que dar a uma pessoa com anemia um ferro, não é? Um prego ou uma coisa assim, não funciona. Portanto, significa aqui que o ideal é vocês triturarem, sim senhor, essa dita casca de ovo e as borras de café e entrar no composto, na compostagem. E depois de compostado, aí sim, então colocam lá e vão adicionando no vosso recipiente para fazer a alimentação das plantas. Como vos disse, o componente mais pobre é sempre o azoto, não é? E é aquele que se perde com mais dificuldade. Depois podemos ir adicionando alguma quantidade de algum fertilizante mais rico em azoto, não é? É uma possibilidade naquelas culturas que forem mais exigentes, ou então irmos àquele quadro que também vos apresentei e ver que elementos é que tinham mais azoto para se poder aproveitar algum. A borra de café não é má, ela tem uma relação carbono-azoto na ordem dos 20%, salvo erro, o que quer dizer o quê? Que em termos de balanço do azoto também tem. Agora, a quantidade, quando nós estamos a utilizá-los como fertilizantes, como adubo, neste caso aqui nunca iríamos além dos, só para termos uma ideia em termos de peso, 100 gramas por metro quadrado. Portanto, como estamos a falar num recipiente, estamos a falar em pequenas quantidades, não é? Portanto, se pensarmos bem na área que o recipiente tem, portanto, é uma coisa que tem que ser doseada em pequenas quantidades, porque aí já estou a querer fornecer o nutriente em si. Mas o melhor, e para estar salvaguardada, é composto, compostagem, e depois aí no composto, como está estabilizado, já não há esse risco de estarmos a colocar em exagero. Está bem? Se não houver mais questões, pronto, acho que ficou tudo esclarecido, Nelson. Obrigada pela sessão e Obrigado, obrigada à obrigado AgroBio. nós também por esta oportunidade e espero que possam fazer uso, porque realmente é preciso passarmos à nova geração esta base, não é? Que é fundamental para o futuro, e ver se conseguimos passar a mensagem da agricultura biológica, e da importância de reciclar e a importância dos alimentos, e a cuidar da nossa saúde e da saúde do ambiente. Exato. Agora vamos ficar à espera de ver as hortas todas das ecoescolas com tudo o que aprenderam no webinar. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Vamos então encerrar Boa a noite. sessão. Obrigada e bom fim de semana. Boa noite a Boa todos e noite, bom Muito trabalho. obrigada. obrigado. Fim de Obrigada. semana. Muito obrigada.